Oi, tudo bem? Que bom que você está com a gente. Mais uma segunda-feira, mais um vídeo, mais uma palavra que vai abençoar a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Antes de a gente ir para a palavra, não esquece de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que sempre, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente está por aqui, tá bom? Jesus te abençoe e vamos para a mensagem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz a palavra: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Sabe, eu tenho dois meninos, eu tenho o João e o Noah. O João tem 2 anos e 4 meses e o Noah tem 4 meses. Eles nasceram exatamente no mesmo dia, 2 anos de diferença um do outro. E sabe, eu me lembro o João, quando nós começamos a deixar ele, deixar não, né, porque você não deixa, mas a comemorar que ele começou a andar. Nós tínhamos uma escada na nossa casa e a gente começou a ouvir dos nossos amigos, muitas pessoas diziam: olha, coloca proteção na escada logo, hein? Coloca proteção logo. Aí eu me lembro também que as pessoas diziam: tem piscina? Ou se tiver piscina, tem que colocar grade de proteção. Tem sacada? Se tiver sacada, tem que colocar redinha, tá? Porque as pessoas começaram a preocupar porque agora o meu filho estava andando. Então, agora estava correndo muito mais risco. Nós tomamos algumas atitudes para que ele entendesse o perigo de cada coisa, sabe? O medo como um sentimento que previne, nesse momento, um acidente. O medo que previne uma queda, um susto muito maior, mas não um medo como um espírito que te domina, mas um medo que te previne de tomar decisões que podem ferir você. Então a gente falava como todo papai fala para um filho: filho, ó, a mão na tomada, dodói. Aí ele fala: dodói? Dodói. Aí ele falava: ó, filho, água, não vai, perigo, hein? Vai, dodói, neném vai afogar, dodói. Ele: dodói? Dodói. Mas sabe o que é uma coisa engraçada? Teve um dia que eu avisei ele de algum perigo, de alguma coisa, e pela primeira vez na vida ele teve o dodói a qual eu havia prevenido ele. E quando ele caiu, chorou. Eu não me lembro exatamente a cena, aonde foi, mas eu me lembro que ele disse: dodói, papai, dodói. Pois é, dodói, papai avisou. Então esse sentimento, esse medo, não é um medo que nos paralisa, não é um medo que nos tira do propósito de Deus, não é um medo que nos faz, sabe, desesperar, perder a nossa sanidade. Não, esse é o medo que nos previne, esse é o medo natural, e esse medo a gente não pode perder. Por que o bom nadador às vezes é o que morre afogado? Porque ele perdeu o medo. Então perder o medo nem sempre é bom. Nós precisamos desse medo, porque é isso que nos mantém muitas das vezes seguros. Aí você vai dizer: bom, David, mas aí você está dizendo o tempo todo agora, durante alguns minutos, que perder o medo não é bom perder o medo, e o tema da mensagem é perca o medo. Perca o medo. Como assim? Perca o espírito de medo. E esse espírito de medo é totalmente diferente de tudo aquilo que eu falei até agora. Quando eu leio esse texto de Paulo escrevendo para Timóteo, Paulo está escrevendo para um menino, para um moço, para um garoto que de repente Deus está fazendo viver as coisas mais extraordinárias da vida. De menino agora ele é um pastor, de um menino agora ele tem uma grande responsabilidade na mão dele, e as pessoas estão olhando para ele, as pessoas estão cobrando dele uma postura, sabe? Paulo está olhando e está cobrando ele, Deus está criando, tem uma expectativa criada sobre ele, e agora de repente, dentro de todo esse cenário, ele precisa ter algum cuidado. Ei, se você entender bem, isso vai ser sarador para a sua vida. Paulo está dizendo: ei, ô Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. E aí você vai para a Bíblia, você vai entender o medo. A Bíblia vai dizer: o verdadeiro amor lança fora o medo. E sabe, quando eu estou pregando o evangelho para você, eu não estou pregando o evangelho de medo. E eu vou te dizer por quê. Porque tem muita gente que não conhece o Jesus, que é o Jesus da Bíblia.
O Deus da Bíblia não é o Deus do medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Tem muita gente que nunca teve uma experiência real com Jesus, porque ao invés de amá-lo, aprendeu a sentir medo dele. E porque tem medo dele, tem medo de tudo e gosta de sentir medo. Tem gente que cultiva o medo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi um negócio hoje. Ah, meu Deus. Eita, meu Deus. Vou falar. Eu vi um negócio engraçado no Twitter hoje. Alguém comentou assim: eu fui ver um livro aqui, não vou falar o nome do livro, tal, nada. Mas olha, muito macio assim, falava muito do amor de Jesus. Não gostei muito não. Eu gosto mesmo é de apanhar. Eu gosto mesmo de ser esmagado. Eu falei, nossa, isso é doença. Isso é doença. Quem gosta, isso é doença. Você tá entendendo? É gente que foi dominada por um espírito de medo. Então o medo virou um cultivo da pessoa. A pessoa gosta de se sentir oprimida. A pessoa gosta de se sentir sobrecarregada. Ela gosta daquela palavra que coloca assim: meu Deus do céu. Não. O evangelho de Jesus é uma boa nova. E boa notícia não traz peso. Boa notícia tira o peso, tira o jugo, despedaça o jugo. Ele alivia o cansado, o oprimido. Então, meu lindo, se você está dominado pelo espírito de medo, tem te feito cegar, não tem feito você ver a esperança em absolutamente nada, não tem feito você enxergar um cenário de paz, um cenário de misericórdia, um cenário de amor, eu quero dizer, esse não é o espírito de Deus agindo em você. Esse é o espírito de medo. E esse espírito de medo paralisa você, impede você de viver os melhores dias da sua vida, impede você de viver o evangelho de verdade, impede você de conhecer Jesus de verdade. Você está morrendo de medo dele, ele só queria que você o amasse e você entregasse a sua vida e deixasse ele controlar todas as coisas. O medo, enquanto nos domina, nos afasta da perfeição de Jesus. E aí quando você lê Paulo dizendo para Timóteo, Paulo diz, olha, Deus nos deu o espírito de poder. Gente, como assim? Poder, ousadia. Gente, ousadia é ter coragem de fazer o que ninguém faz. Isso é o refém de um espírito de medo. É coragem. Pois é, mas é Deus que nos dá. É Deus que colocou isso dentro de nós. O medo nos paralisa de viver aquilo que Deus tem. Por isso que expulsar o medo é a melhor coisa. Não é isso que eu quero não. Eu quero aquilo que Deus tem. E aí ele vai dizer, espírito de medo Deus não deu, mas Deus deu. Espírito de poder, amor que lança fora o medo. E o último, ele vai dizer, uma mente sã. Sabe, se você tiver uma mente sã, se você entender que o Espírito de Deus te dá poder, te dá amor, te dá uma mente sã, no meio de qualquer tempestade, no meio de qualquer problema, você sempre terá alguém para olhar, Cristo. Lembra do que falávamos agora há pouco sobre a paz que excede todo entendimento? Pois é exatamente isso. A paz que excede todo entendimento está em Jesus. Jesus que é o verbo amar. Jesus que é o amor. Amor que lança fora todo medo. E medo que me afasta do meu olhar a Jesus, da presença de Jesus. Então, meu lindo, perca o medo e deixa Jesus controlar toda a sua história. Perca o medo e deixa Jesus assumir o controle de toda a sua vida. Perca o medo e comece a viver hoje os planos de Jesus para você. Perca o medo e comece a viver aquilo que é extraordinário, que por mais que não combine com você, mas combina com aquele que enviou, combina com Jesus. Ele não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de amor, de poder e uma mente sã. Eu posso orar por você? Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro pelos teus filhos agora, gente que está morrendo de medo, que o medo suma, desapareça do coração e que o teu Espírito encha a alma dos teus filhos, que o teu Espírito invada o ser agora, Jesus, e que haja a paz que excede todo entendimento dentro do coração. Em nome de Jesus, que o medo vá embora e que o teu poder, que o teu amor
e a tua mente, Senhor Jesus, entre em nós. Renova nossa mente, o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Tudo bem? É mais uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Mas se você pegar essa chave e girar na porta certa, ela vai abrir. É sobre uma chave que abre todas as portas, o que nós chamamos de a chave mestra. Não importa a porta que você colocar, ela vai abrir. Então, lindo, eu não sei se você vai ter coragem de sair dessa mensagem, mas se eu fosse você, ficava até o final, eliminava as distrações e se preparava para tomar decisões radicais, mas que vão fazer você viver milagres extraordinários. Amém? Mas antes de ir para a mensagem, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Aliás, eu vou te sugerir um comentário para você fazer já no começo agora, para nós ver se você tá ligado ou não. Comenta assim: hashtag time de segunda. E não é de segunda linha, é de segunda-feira. Ei, irmão, comenta aí, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho. Nós estamos chegando a quase 10 milhões. 10 milhões. Ei, irmão, se inscreve, ativa o sininho. E eu tenho uma palavra para prometer para você. Quando batermos 10 milhões, ainda não sei como, mas vamos sortear um inscrito do canal para no ano que vem, em maio de 2025, e na terra onde Jesus nasceu com a gente. Ei, só que você tem que estar assim, inscrito, bebê. Então até dá uma conferidinha. Vai que é você. Amém? Vai que é alguém de Tubarão. Vai que é um Baby Shark daqui que vai. Vamos pra mensagem. Aleluia. Olha, é desafiador dizer que existe uma chave que abre todas as portas. É difícil, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo que existe uma chave que abre todas as portas, eu não posso me esquecer que a palavra diz que tem portas que Deus abre e ninguém fecha. Mas existem portas que Ele fecha e que ninguém abre. E essa porta não é sobre a chave, é sobre quem fechou. Então, essa palavra serve para tudo aquilo que é da vontade do Senhor sobre você, mas só vai acontecer se você usar a chave certa. Então vamos lá. Evangelho do João, capítulo de número 2, versículo de número 5. E a sua mãe, Maria, disse aos funcionários: tudo o que ele pedir para vocês, façam. Amém. Vamos de novo. Tudo o que ele pedir para vocês, façam. Começamos.
E estava ali 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam cerca de 80 a 120 litros. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram até a borda. E ele disse: agora tirai e levem ao mestre-sala para que ele prove. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água já sabiam. O mestre chamou o noivo e disse: todo homem no princípio apresenta um bom vinho, e quando os homens já beberam muito, então vem o pior. Mas você guardou o melhor para o final. Vamos combinar um negócio? Você vai ter que abrir a sua mente agora. Você vai ter que tirar toda a restrição de fé que talvez alguém tenha gerado dentro de você ao longo da caminhada. Eu quero que você tire toda a frustração que alguém possa ter feito, ou talvez todas as orações que você fez e aparentemente Deus não respondeu. Todo milagre que você pediu e não chegou. Limpa tudo agora. Coloca tudo para fora. Deixa o coração puro, deixa o coração limpo para ouvir o que eu vou falar para vocês. Olha, João, ele era um discípulo muito conectado com Jesus. A Bíblia diz que o Senhor tinha 12 discípulos, 3 eram amigos, mas um era íntimo dele. E esse discípulo é aquele que escreve esse texto. E quando você lê sobre João, quando você lê o evangelho dele, você vê uma riqueza de detalhes que faltam em alguns momentos. Por exemplo, tem coisas que Lucas fala que João não diz. Sobre Pedro, por exemplo, tem detalhes de Pedro que só Lucas conta, João não. Mas João conta mais detalhes de Jesus do que sobre os discípulos, o que é bom para você entender algumas coisas. Então Lucas fala muito sobre os fatos, mas João tem um cuidado específico para falar sobre Jesus, de uma forma que um evangelho acaba completando o outro e torna-os os perfeitos. Mas quando você olha João fala de 7 milagres que Jesus fez, e que antes de fazer o milagre, Jesus pediu algo para ser feito para quem estava buscando o milagre. Então é preciso entender que tem milagres que acontecem de maneira sobrenatural, porém não é nos exigido nada, a gente só vive. Quantos milagres invisíveis que você vive e que nem sabe para testemunhar? Quantos acidentes que Deus já te livrou? Quantos combates desnecessários o Senhor já te livrou? Quantas vezes a sua vida foi preservada e você nem sabe que Deus o fez, mas Ele fez, e você só está aqui porque a Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. Misericórdias essas que se renovam a cada manhã. Lindo. Jesus ama você, sabe o teu nome, o teu endereço, cuida de você na palma da tua mão, da mão dele, tem os cabelos da tua cabeça contados. É detalhe demais para você entender, mas ele conhece tão bem você que nem você mesmo se conhece como ele te conhece. Mas existem milagres que Jesus vai fazer
Mas antes, a nossa postura de fé vai ser testada. E a maneira que a gente se porta determina o milagre que a gente vai viver. Então, por isso que eu disse que é bom que você tire tudo do coração, que você agora limpe, purifique, porque eu sei que tem coisas que você já orou que Deus não fez, que teve milagres que você pediu e que o Senhor não realizou. E eu sei, porque eu também tenho orações que não foram respondidas, ou foram, mas por conta da minha ignorância não entendi. Mas eu tenho vezes que fiz tudo e nada aconteceu. Já orei por doentes que não foram curados. Já orei por pessoas e que morreram. Já orei e não vi acontecer. Já pedi para que a chuva parasse e a chuva não parou. Mas também já pedi para que a chuva parasse e ela parou. Já pedi para que o Senhor Jesus curasse e Ele curou. Já vi mães estéreis dando à luz. Já vi câncer serem retirados de maneira imediata. Já diagnósticos sendo envergonhados. Eu já vi tudo e já vi os dois lados. Mas tem uma parada. A nossa maior dificuldade de crer é justamente a nossa disponibilidade em se mover para aquilo que os nossos olhos não enxergam. Então, lindo, a gente só cura, a gente só entende o que precisa quando mergulha na palavra. Na verdade, o cerne de tudo é a vontade de Jesus, o que Ele quer. E o que Ele quer reflete no que eu devo fazer. Então, examina comigo um milagre para começar. A Bíblia diz que é o primeiro milagre público de Jesus. Era um casamento em bodas de Caná da Galileia. Jesus ainda não havia sido exposto. Portanto, mesmo tendo poder para tudo, não havia sido provocado para. Seu ministério ainda não era público, mas havia uma mulher que sabia quem ele era. Maria sabia quem morava na casa dela. Maria sabia que aquele menino não era normal. Maria sabia que aquele menino carregava uma missão muito poderosa. Maria não criou um filho para viver, criou um filho para morrer na cruz do Calvário. Maria sabia de tudo dele. Sabia quem ele era, sabia o poder que ele tinha, sabia que o pai dele não era José, era o Deus dos céus e da terra. Ela sabia tudo dele, porque quando o anjo chega na casa de Maria, o anjo diz: e o reino dele não terá fim. Ele reinará para sempre, e o nome dele será Jesus. Maria sabia que 400 anos antes de ele chegar, um homem se levantou para profetizar dizendo: ele vai vir, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o principado estará sobre os seus ombros. Estava tudo escrito. Zacarias profetizou: e eis que ele vem montado em um jumento. Tudo estava escrito. Não há nada novo. Tudo que Jesus fez foi para cumprir aquilo que antes havia sido proclamado sobre ele, para que justamente aqueles que deveriam o receber tinham a certeza de quem se tratava. O problema não era o que estava escrito, mas a interpretação que se recebera. Bom, Maria sabia quem era o filho dela. E quando a Maria viu que o vinho acabou e que a festa iria de água abaixo,
literalmente, porque o vinho havia acabado. A Bíblia diz que ela chamou Jesus e falou: eu sei que você pode resolver o BO dessa galera aqui. Aí Jesus falou: mas ainda não é chegada a minha hora. Eu imagino Maria: mas eu sou tua mãe. Quem tem mãe sabe do que eu estou falando, amém? Mãe, eu não quero, o problema é seu. Mãe, mas todo mundo foi. Você sabe. Não, Maria. Chamou os funcionários e falou: seguinte, faz tudo o que ele falar para vocês. Mas quem iria fazer tudo não sabia quem ele era, não tinha uma história com ele, não havia um milagre contado, não havia nada registrado acerca dele. Ele era o filho do carpinteiro de Belém, ele era o filho da Maria e nada mais. Primo de João Batista, sobrinho de Isabel. Era um garoto. E aí Jesus fala para a galera: tragam 6 talhas, que era o que tinha, de água para mim. E aqui começa uma verdade que quanto antes a gente aprender, melhor. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não seja lógico, mesmo que a conta não feche, mesmo que você não consiga entender, faça tudo aquilo que Ele te mandar. 10 améns. Eu vou dizer de novo então, para melhorar. Faça tudo o que Jesus mandar, com uma certeza: se Ele falou, o final do filme já está preparado. Esses homens, esses funcionários, não tinham nenhuma história com ele, mas havia uma autoridade nele que o precedia. Você podia não acreditar que ele era o Messias, mas não tinha como dizer que aquele homem era normal. Havia algo sobre ele. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Havia autoridade sobre ele. A Bíblia diz que quando ele fica público, as multidões se acotovelavam para estar perto dele, para tocar nele, porque havia poder saindo, havia virtude fluindo dele. Agora eles não sabem ainda, mas sentem algo diferente. E agora, debaixo de uma ordem, eles têm que tomar uma postura, e a postura é encher de água as talhas. Só que tem um detalhe na Bíblia. A Bíblia diz que a talha do padrão judaico cabia de 80 a 120 litros. Só que o que a Bíblia diz sobre esses servos é que eles não colocaram 80, eles não colocaram 90, eles não colocaram 100, eles encheram até a borda. O nome disso é proatividade. É fazer além do que se pedido foi, ou se sacrificar para ver algo ainda maior acontecer. Eu não sei como é você, mas quando minha mãe pedia para buscar água, para encher a jarra e deixar na geladeira, é que aqui todo mundo é rico, todo mundo toma água a voz. Mas a gente tinha a tal da Tupperware, que dura 350 anos, que a gente tinha que encher depois que tomava. Eu nunca enchia até a borda, porque quando você enche até a borda, o risco de transbordar é maior. Porém, a quantidade de água, se não transbordar, também é maior. Você já começou a entender, né? Eles tinham uma opção: não vamos sacrificar nossas costas,
não vamos carregar 80 litros de 120 litros de água, se a gente pode carregar 80. E veja, Jesus não mandou eles carregar 80 litros de vinho ou 120 litros de... Ele mandou encher de água. E parece ilógico, numa festa que se precisa de vinho, encher uma talha de água. E esse é o ponto. Jesus não está pedindo algo lógico. Jesus não está pedindo algo simples. Jesus está pedindo uma decisão de crer. Se você crer que eu posso fazer alguma coisa, antes de eu fazer, faça você. Traga o sinal que você acredita na minha frente. O quanto você trazer de água, eu vou transformar em vinho. Mas é você que vai encher a talha de água. Bom, agora, o que para mim é maravilhoso, e eu consigo ver, é imaginar os serviçais da casa carregando com muito esforço aquelas talhas cheias de água, indo em direção para quem precisava de vinho. Eu imagino, sabe o que? As pessoas em volta dizendo: o que você está levando? Chegou o vinho? Aí, não chegou ainda, mas vai chegar. Mas o que você está carregando? Água. Mas eu sei que vai virar vinho. Não, irmão, peraí. Quando cremos no milagre, a palavra crer é ver antes de acontecer. Fé é o firme fundamento nas coisas que não se enxergam, mas que se creem de todo o coração. Portanto, você nunca pode chamar de milagre aquilo que você não viu pela fé. Eu vou ser mais claro. Tudo que você pede, tudo que você coloca na presença do Senhor, a partir do momento que você coloca, os seus olhos precisam ver pela fé aquilo que você apresentou ao Senhor. E isso muda a postura da gente. Eu vou ser bem específico com você, mas antes eu preciso te dizer: as talhas chegaram até Jesus. Os meninos que estavam carregando ficaram olhando para ele. Um vinho bom demora bastante tempo para fermentar. Quanto tempo vai demorar? Aí a Bíblia diz que não demorou muito. Eu imagino, irmão, se eu tô lá, eu ia estar assim, ó, para ver. Irmão, tem um homem dizendo que aquilo ali vai virar vinho. Eu quero ver. Eu quero ver. Só que a Bíblia diz que não diz o momento que virou vinho. A Bíblia não fala se virou vinho quando o mestre Sala experimentou, se virou vinho enquanto eles estavam carregando as talhas, se virou vinho quando as talhas chegaram até Jesus. A Bíblia só diz que quando o mestre Sala colocou na boca, era vinho. Não, meu Deus, irmão, vamos de novo. Não se sabe quando foi a hora. Qual foi a hora? Ninguém sabe. Quando eles estavam carregando? Não sei. Quando chegou? Não sei. Quando eles transportaram? Não sei. Eu só sei de uma coisa: quando o mestre Sala colocou na boca, ele disse: uau! Que isso? Os irmãos do vinho estão tudo assim, ó. É pecado? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia diz que quando o mestre Sala experimentou, ele falou: oh my Jesus, é vinho. E não é só vinho, é o melhor vinho que eu já experimentei. Aí ele fica inconformado com a liturgia da chegada daquele vinho, e ele vai no dono da festa, no noivo, e diz: que é isso que você fez? Normalmente se deixa o melhor vinho pro começo. Você serve quando todo mundo tá bêbado, coloca tudo que tiver de refúgio. Você deu o melhor no começo, que eu pensei que era o melhor, mas o que você serviu por último é muito melhor do que tudo que foi servido.
mas minutos atrás aquilo era só água. Eu vou ser mais claro com você. Um vinho precisa de 2 anos para fazer a sua fermentação ficar aprazível ao paladar, e nem sempre ele será tão bom. Quanto mais velho, melhor. Jesus fez o melhor vinho sem respeitar o tempo do vinho. Jesus fez o melhor vinho sem precisar de uva. Não, ele vai ficar doido. Jesus não fez o vinho com uva. Jesus fez o vinho com a talha que os servos trouxeram cheias de água. Deus vai fazer com aquilo que você trazer para a mão dele, o que você apresentar para ele, e com fé se mover em direção do teu milagre. Ele é poderoso para fazer. Eu sei o que vem no teu coração. Aí, Dave, é muito difícil. Mas se você crer, você vai fazer tudo o que ele mandar. E se ele falar você ir, você vai. Se ele falar para você pular, você pula. Se ele falar para você voar, você bate a mão e voa. Não importa, não precisa fazer sentido, mas tem que vir dele. Se vem dele, acontece. O nome dele é glorificado, o milagre chega. Mas a gente tem que aprender logo. A chave que abre todas as portas não é a fé, é a obediência. A fé vem depois, a obediência vem primeiro. O milagre vem depois, a obediência vem primeiro. Lindo, Deus não fez nada na minha vida enquanto eu não obedeci Ele naquilo que Ele estava me pedindo. E tudo o que Ele me pediu, mesmo doendo, mesmo tendo vergonha, mesmo morrendo de medo, eu fiz. E tudo aquilo que eu obedeci, o milagre dele derramou sobre mim. Mas não dá para transformar. Até dá, mas aqui não. Se a talha não estiver cheia de água, a obediência deles não é normal, é uma obediência extravagante. A gente não vai encher pouco, a gente vai encher até a borda. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas se eu fosse você, eu parava de pedir e começava a agradecer como se ele já tivesse chego. Eu vou ser mais claro. Você não vai voltar mais para dizer: Jesus, eu preciso. Você vai voltar para dizer: Jesus, eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu sei que o milagre vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai se mover. Eu sei que já está acontecendo. Os meus olhos ainda não veem, mas pela fé eu consigo ver. Vai acontecer no nome de Jesus. O diagnóstico vai ser vencido. A provisão vai chegar na sua casa. A crise vai ser destronada. E o nome de Jesus vai governar sobre tudo na sua história. Em nome de Jesus. Mas não dá para ver se não trazer a talha. Quando Jesus manda os discípulos colocarem as pessoas sentadas, são 5.000 homens. Não se contavam as crianças e as mulheres. 5.000 homens. Alguém disse para alimentar todo mundo 200 moedas de prata. Mas André vai para o meio do povo. 200 moedas a gente não vai conseguir, mas o que eu conseguir eu vou levar na mão dele. Ninguém tem 200 moedas de prata, mas o que vocês têm? Aí o menininho falou: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui. É suficiente, dá. Irmão, peraí. O nome disso é fator André. Ninguém viu a provisão. André enxergou a provisão em 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. Deus não multiplicou antes de ele chegar e dizer: tá aqui. Sabe o que eu imagino de novo?
A Bíblia diz que Jesus tomou o pão, o peixe, levantou e abençoou, colocou no cesto, deu para eles distribuíram para todo mundo. Como que multiplicou? Não diz a hora que multiplicou, não diz qual foi o momento. Ele começou a encher, não, se tinha 12 discípulos, saiu 12 cestos e era só isso que tinha. Só que ele tirava para cá, olhava para dentro, tinha mais. Tirava para cá, olhava para dentro, tinha mais. Tirava, tinha mais. Ei, o favor do Senhor se multiplica. O favor do Senhor é sobrenatural. Vou falar para você. Quando Jesus falou comigo que era para eu abrir mão de um sonho meu, eu entrei em crise, porque eu não queria. O que o Senhor estava pedindo é: traga minhas talhas cheias de água, solta o que você carrega e traz o que eu tenho poder para transformar. Não é tão fácil como a gente gostaria, mas é exatamente isso que move o céu à nossa direção. Quando você crê tanto que você obedece tudo para ver aquilo que Deus tem para fazer sobre você. Eu não sei qual é o projeto que você está morrendo de medo, lindo. Eu não sei qual é a planta que você tem na mão. Eu não sei qual é o sonho que você já abortou porque pensa que não pode mais. Se mova em direção ao milagre que você precisa, se preparando como se ele estivesse chegando agora. Eu vou ser claro, você está orando há muito tempo para que Deus abra as portas do céu e mude a sua vida financeira. Abre uma conta nova. Abre uma conta nova. Mas David, não aconteceu ainda. Mas quando acontecer, a conta está lá. David, eu queria tanto que o Senhor me desse uma casa. Lindo. Compra o chaveiro da chave que vai na porta e diz: Senhor, eu já fiz o comecinho, é pequenininho, mas está aqui, Senhor. Quando o Senhor me der a chave, eu já tenho o chaveiro. Senhor, eu quero um filho. É lindo. Vai no mercado, faz pedido, compra um pacotinho de fralda e diz: Senhor, já está aqui. Se o Senhor mandar, já está aqui. Ei, Senhor, eu creio tanto. Eu sei que é difícil, mas quem crê se move no sobrenatural para ver o milagre de Deus chegar. É loucura, mas Ele faz. É loucura, mas a água vira vinho. É loucura, mas 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. É loucura, mas se fosse lógico, seria a gente. A gente precisa de planilha, a gente precisa de estratégia. Jesus só precisa de uma talha cheia de água. A gente precisa de processo. Jesus faz do jeito que Ele quer. Então, vou te falar, acredita. Pode voltar a sonhar o que o Senhor tem para você. Sabe o projeto que você está morrendo de medo? Pode se mover em direção a Ele, não desiste não. Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar o cuidado, Deus vai fazer o milagre. E sabe o diagnóstico que você recebeu? Coloca na frente de Jesus e diz: Senhor, se tem alguém que pode me curar, é o Senhor. E começa a declarar: Jesus, eu creio que eu estou curado. Eu creio, Jesus, que eu vou viver de maneira sobrenatural nos dias sobre essa terra. Em nome de Jesus. Creia, creia. Creia antes de ver. Eu me lembro que um dia, há muitos anos atrás, eu construí e desenhei uma planta de uma casa, que seria a casa que eu iria construir. Eu não sabia quanto custava. Eu não sabia como que fazia uma casa. Eu não sabia como fazia uma laje. Eu fiz a planta, mostrei para um amigo meu. Ele disse: você sabe quanto custa um metro quadrado? Falei: não sei. Aí ele falou para mim: é que se você construir uma casa desse tamanho, vai sair X. Falei: isso eu não tenho condição. Ele falou: então, o que você consegue? Eu conseguia X. Eu desenhei 2X. Porque se eu contar só comigo, não é testemunho. Se eu contar só com a minha calculadora, não é milagre. Se eu contar só com aquilo que eu vejo, eu nunca vou sair do normal. Eu sempre vou viver o básico. Eu fiz 2X. Eu fiz uma casa de 2 andares. Eu fiz uma casa que tinha pele de vidro na frente. Uau, que chique. Eu desenhei. Só que aí, irmão, chegou a planta da casa,
eu fiz o projeto e eu estava com a planta na igreja, sentadinho. Aí o culto começou, eu olhava a planta, fechava. Meu Deus, como que isso vai acontecer, Jesus? Meu Deus, agora? Aí abria, fechava. Aí do nada uma pessoa vem atrás de mim e falou: garoto, o Senhor falou comigo e eu não sei o que é. Eu não consigo entender porque eu não sei nem o que está escrito no texto. Mas abre Esdras capítulo 10. E ele falou o versículo e ele saiu. Aí eu peguei e abri. Aí estava escrito assim: levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo, nós seremos contigo. Mas só veio depois que a planta estava pronta. Não, você não está entendendo, meu lindo. A casa não nasceu sem a planta. Depois que a planta ficou pronta, Deus falou: agora, deixa comigo que eu resolvo. Eu não tinha um centavo. Uma semana depois, meu carro capotou. É que Deus trabalha de um jeito diferente. Eu nunca tinha feito seguro de um carro. Aquele eu fiz. O carro estava quitado. E o dia que bateu, era o dia anterior, eu havia quitado o seguro também. Você não quer glorificar? Eu vou falar o que Deus fez. O valor que entrou do seguro, eu encontrei o construtor. Dei na mão dele. Falei: toca-lhe o pau. Faz no que dá. Ei, só que escute, eu tinha a provisão para o começo e não tinha mais nada para o final. Só que o dia que eu dei o passo, a provisão começou a chegar de uma maneira como nunca antes havia chego. A conta dava X, o Senhor mandava X. E quando eu vi, a casa estava pronta, mas antes de acontecer, era só uma planta na mão de um garoto sem condições. Mas como eu me movi em direção à palavra, o Senhor falou: eu vou fazer. Irmão, fala para quem está do teu lado: se move em direção do teu milagre. Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Jesus, lindo e maravilhoso. Nós não só cremos que o Senhor vai fazer, como mudamos a nossa estratégia de viver para esperar o teu milagre chegar. Jesus, eu creio com todo o meu coração que tudo que o Senhor prometeu vai acontecer. Eu creio que minhas orações serão respondidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai se mover na direção dos teus filhos, e o milagre que tanto se espera vai chegar, porque nós obedecemos, e o que o Senhor está mandando nós vamos fazer, porque queremos glorificar o teu nome através da nossa obediência e ver o milagre através da nossa fé, em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, isso é maravilhoso. Eu quero antes da gente ir para a mensagem, te fazer um pedido. Se você está com a gente aqui toda segunda-feira, você é parte da nossa família já. Então dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Quando você faz isso, a mensagem vai mais longe. É sobre isso que se trata. Quanto mais longe o evangelho for, melhor. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo.
O tema da mensagem é: controle-se. Você pode falar para o ser humano que está pertinho de você, fala assim, dá uma seguradinha aí, controla. Eu quero falar sobre duas inteligências: a inteligência emocional e a inteligência espiritual. São coisas que caminham juntas e que fazem muita diferença na nossa vida, na paz que governa o nosso coração, na maneira com que a gente decide, na maneira com que a gente interpreta as histórias, e muda tudo, e você vai ter certeza disso. O texto que vai nortear a nossa caminhada é o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, e disse ao governante da sinagoga: não fique com medo, não temas, creia, apenas creia. 10 aleluias, mas eu quero só o final, então, para a gente não perder o brilhinho. A gente tá com um brilhinho aqui no meio. Tá diferente, tá diferente. Vamos de novo. Não tenha medo, apenas creia. Eu já devo ter falado sobre isso milhares de vezes, mas muito, muito mesmo. Só que lembra daquilo quando a gente lê o texto e o texto renova, tem uma visão nova, diferente, transforma a gente numa parte nova. E esse texto é assim comigo. Como eu leio muitos evangelhos porque amo demais, e cada vez é uma parada assim, nossa, tem isso aqui. E quando eu travo no negócio, irmão, batata, vai vir alguma resposta para alguma pergunta que às vezes nem existe, ou para uma demanda que às vezes até é recorrente. Como por exemplo, irmão, se a gente olhar no nosso meio, todo mundo sofre do mesmo mal aqui. Todo mundo. Um grau mais avançado, outro mais reduzido, mas todo mundo é igual, inclusive Joe. Uma palavrinha chamada... Nossa, como vocês estão bons! Qual que é o problema? Ansiedade. Irmão, isso é patológico generalizado. Nós somos tudo farinha do mesmo saco, tudo igual, só que uns, ó céu, ó vida, ó azar, eu vou morrer, a vida acabou, tudo deu errado. E o problema às vezes é isso aqui. Mas o ansioso maximiza a treta. O ansioso amplifica o BO, ele deixa maior, ele fica, não vai dar certo, oh meu Deus. E aí tem um que é menos ansioso, que fala assim: não, gente, vai dar tudo certo, mas por dentro assim. E tem gente, irmão, que nem sabe que é ansioso, mas não dorme há dias. E diz pra todo mundo: porque eu não sou ansioso. Aí você pergunta: e dorme? Dorme? É que eu fico pensando muito. É que eu tenho o síndrome do pensamento acelerado. É uma doença mesmo, mas isso também é um dos resultados de ansiedade.
Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender: o tratamento é necessário e é progressivo. Ninguém ouve uma mensagem ansioso e sai 0 bala. Você sai só menos ansioso. Aí no outro dia você fica menos ansioso, depois menos ansioso. Às vezes a crise volta, fica muito ansioso, depois menos. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. A minha vida é uma doideira. Você não tem noção das confusão que a gente se mete. Tudo que a gente envolve tem muita gente junto. E é bala, irmão, e dívida. Não tem noção. Quando a gente começa num evento desse, irmão, a gente já começa assim numa bala de dívida. Tudo caro. Esses homens não viajam mais de ônibus não, irmão. Que mandar de ônibus não, avião. E hotel, o hotel não acredita na gente que a gente vai pagar. Ele fala assim, tem que pagar antes de entrar. É uma loucura. Então é impossível às vezes a gente ficar assim: Senhor, será que vai dar certo? Ó céu, ó vida, Jesus, eu vou parar com essas confusão, Senhor. Terça-feira eu tô em outra, é doideira. Então a gente precisa cada dia desenvolver. Agora, um homem é uma lição de controle emocional. O Jairo, por vários motivos que você vai entender. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Irmão, seu filho já afogou? Alguma vez seu filho já afogou? Fala o que você fez. Você quase faleceu. Irmão, a gente fica desesperado. Ai, socorro! E todo mundo corre, irmão, e chacoalha a criança, e aperta a barriga, e vai, a criança assim, calma, pai, já saiu faz 15 minutos. A gente desespera. Tem pai que é pior. Tem pai que se o filho tropeçar, ele, chama o SAMU. Tem gente que maximiza. Mas quando é o nosso filho, é pior, não é? Quando a gente machuca, irmão, quando a gente cai, eu só tenho uma coisa na minha cabeça quando eu caio. Só uma, que ninguém tenha visto. Mais nada. Eu não penso em nada, irmão. Eu já tropecei, caí, e eu levanto assim, Jesus, só uma coisa, mais nada. Ninguém viu, será? Aí olha, e é tão bom quando a gente cai sozinho, irmão, maravilhoso. Quem é igual eu sabe, a gente tropeça e corre para dizer que nada aconteceu. É o trote inicial. Você dá aquela... Perdão, eu abri meu coração, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Agora, observa o Jairo. O Jairo é o príncipe da sinagoga. É um homem importante. Ele tem acesso a Jesus de uma maneira diferente, distinta. Ele chega pela frente, diz: Jesus, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Minha filha está morrendo. A filha dele está morrendo. Então cada segundo importa. A minha filha está morrendo. Aí Jesus disse para o Jairo: tá bom, Jairo, eu vou na tua casa. O rolê de Jesus mudou. Não sei aonde ia, só sei que agora tem um novo endereço: a casa de Jairo. Então todos os discípulos estão dizendo: top, vão para a casa do Jairo. O Jairo é rico. Jesus vai curar a menina, provavelmente. Vai ter festa, churrasco. Isso é incrível. Todo mundo, vamos ir para a casa do Jairo. Top. E todo pobre gosta de ir na casa de um rico, irmão, que é legal. Você entra, você fala assim: meu Deus! Eu entro fazendo conta. Gente, olha o lustre. Eu sou assim. Eu sou aquele que quando sai falando: você viu, Paulo? É a Paula. E eu sou aquele que copia as coisas, ainda sai falando: vamos fazer igual quando der. Quer ver negócio de cheiro, irmão? Quando a gente foi na casa do irmão que tinha um cheiro, o cheiro da casa do irmão era aquele cheiro de deu certo a vida, os boletos estão pagos. Irmão, e eu com vergonha de perguntar, tentando achar alguma coisa que tinha um nome. Com vergonha, né, irmão? Eu não queria perguntar pra ele. E eu tô assim andando na casa: céus, tá vendo, Paulo? Que isso? Nós estamos flutuando aqui dentro. E achando, irmão, não achava um vidro miserável pra ver o nome. E aí falei pro homem: qual é o nome deste cheiro? Desabafei. Bom, comprei, tá até hoje lá em casa. Eu entro e falo assim: que isso, hein?
Só que os boletos estão tudo na gaveta igual, mas o cheiro tá lá. Aí, agora escute isso. Eles estão muito felizes, estão indo, e o Jairo tá com uma esperança. Pronto, meu problema tá resolvido, ele chegou na história. Se ele tá junto, vai dar certo, acabou. Ele tá indo pra minha casa, top. Só que daí do nada, uma mulher. Uma mulher que não tem nada a ver com o B.O., que não foi convidada para ir na casa do Jairo, que não era para estar no meio do rolê, olha para Jesus e diz assim: se eu só tocar nele, na orla do manto dele, eu sei que eu vou ser curada. Obrigado, irmão do aleluia. O irmão estava comigo. Irmão, ela falou: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. Aí a Bíblia diz que ela vai, toca na orla do manto de Jesus e ela é curada. A história tinha que seguir logo, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus parou. Irmão, a parada aqui é o Jairo. Irmão, o Jairo tá aqui, ó. Ô, gente, coopera. Acha essa mulher logo, pelo amor dele aqui, ó. Porque o Jairo tem uma emergência. O Jairo tem uma emergência. Lindo, escuta bem. Quando a gente chega na presença de Jesus, na maioria das vezes a gente chega com uma emergência. A gente sempre chega desesperado, esbaforido. Ai, Deus, eu não vou fazer, era tudo errado. E Jesus é tipo 190, irmão. Ai dele se não responder. Você já fica assim: tá vendo? Porque não me ama. Porque a gente é ansioso. A gente não consegue controlar, irmão. Tem gente que, se eu não responder, fica bolado. Eu vejo meus directs às vezes uns revoltados, irmão. Tem gente que manda assim: não me responder, eu vou me matar. Aí ela manda outro dia: não deu. E eu tenho medo dessas pessoas, irmão. E tem gente que me responde, e aí eu não vejo, e ela responde de novo: você é muito soberbo, você é arrogante demais, eu te odeio. Aí no outro dia ela manda: que mensagem maravilhosa. Porque ela esqueceu, mas ela já dele no meio da gente, irmão. E eu só vi na parte, eu dei uma volta e falei assim: odeio, amo, odeio. Eu não tenho culpa. E com Deus a gente é igual. A gente chega e diz: resolve. E aí Deus parece que não faz. A gente tá vendo? Deus não existe, eu não gosto mais disso, eu nunca mais vou. Aí você vem, uma palavra te toca e você fala assim: Jesus, você tá só brincando. Porque a gente não consegue se controlar. A gente tá oscilando demais toda hora. E o que Jesus quer que venha para dentro de nós é um espírito de estabilidade. Que a gente tenha fé nele, que a gente confie nele, que o nosso coração não vá para o lado oposto. Que a gente sempre esteja sabendo que ele está no controle, que quando ele está junto tudo dá certo. O nome dele é glorificado. Ele não erra, ele não mente, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A gente não precisa se descontrolar. Controle-se. Aí a Bíblia diz, irmão, com o Jairo, não sei o que está acontecendo com o Jairo, mas se fosse eu na história, ia ter outra história na história. Eu ia encontrar a mulher. Eu tô lá, falei: eu vou te ajudar, Jesus, nós vamos resolver isso logo. Aparece agora, eu te ajudo. Quanto você quer? Eu dou milão pra quem achar a mulher. Milão, tá aqui, ó, vou dar. Minha filha tá precisando de socorro. Eu não vou ficar aqui agora esperando, por causa que uma doidinha foi curada e não quer aparecer. Bora, aparece que eu vou te ajudar, menina, bora. Só que aí que tá, a Bíblia não conta nada, porque Jairo provavelmente só ficou quieto. Só que vai piorar a vida do Jairo. Vai piorar. O Jairo está esperando, Jesus está resolvendo o problema da mulher. Só que aí a notícia chega para Jairo: Jairo, sua filha morreu, cara. Já era. Ô Jairo, já era. Porque você ainda está incomodando o mestre. Quem é pai sabe qual é a ação num momento desse. Provavelmente o Jairo queria desabar agora. Provavelmente nessa hora é impossível, não tem. Se você é ser humano, você vai sentir. O Jairo deve ter ficado muito desesperado.
Só que a Bíblia diz que a mesma notícia que Jairo ouviu, Jesus também ouviu. Só que eu posso ainda melhorar isso. A notícia que Jairo ouviu, Jesus já sabia dela desde o começo. Posso te explicar melhor, lindo? Aquilo que te assusta não pega Jesus de surpresa. O que te assusta não altera o humor dele. O que te pega assim do nada, para ele não é novidade. Ele está no controle de tudo. A palma das mãos dele repousa a terra. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória dele e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Não pense você que é o teu problema que tira ele do eixo. Ele já sabe. Ele governa todas as coisas. Enquanto você se desequilibra, descontrola, ele permanece igual, porque pode todas as coisas. Por isso que quando o apóstolo diz, porque sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, é a verdade. Ele pode tudo e nada que ele decide pode ser frustrado. Portanto, daquilo que ele não tem medo, você não precisa temer. Aí é maravilhoso, porque agora Jesus divide. Ele diz o quê? Jairo, não fique com medo. O que ele está falando para Jairo? Jairo, as tuas emoções, Jairo, não deixa ela desequilibrar. Você não precisa ter medo. Aleluia! Jairo, não precisa ter medo. Em outras palavras, ele está dizendo: Jairo, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Jairo, você não precisa ter medo. Ele fala para as emoções do Jairo, e agora ele mira no espírito do Jairo. Jairo, não tenha medo, creia somente. Continua crendo que eu posso fazer, Jairo. Continua crendo. Lembra do começo que você chegou dizendo que era para eu ir para tua casa para resolver o teu problema? Bom, eu ainda não mudei o endereço. Eu ainda estou indo para tua casa. Continua crendo, continua acreditando. Eu ainda estou indo na direção da tua casa e eu vou resolver o BO. Jairo, controla as tuas emoções e mantenha a tua fé. É muito simples. Sabe o que Jesus quer que a gente aprenda logo? Que a gente precisa aprender a esperar. E enquanto esperamos, aprendemos a confiar. Confia nele, descansa nele, espera por ele. Na hora certa ele chega, da maneira certa ele faz. E se você se desequilibrar, não muda a velocidade que ele trabalha. Portanto, controle-se, acalme o coração, não tenha medo e continue crendo. Aprender a esperar e a confiar enquanto se espera. É difícil, eu sei que é, porque durante a espera os nossos olhos não veem milagre nenhum. Durante a espera a gente não vê resultado. Durante a espera só duas coisas precisam aparecer: emoções saudáveis e fé inabalável. É exatamente isso. Por isso que quando alguém fala, não precisa pregar sobre a vida emocional, coitado, a mensagem de autoajuda, que dó. Primeiro que não é autoajuda. Autoajuda é o homem ajudando o homem. O evangelho é Jesus ajudando o homem. Então esquece esse negócio, porque é autoajuda. Fala pra ele, não tem nada de autoajuda. Porque se eu tentar me ajudar, eu me estrago. Eu preciso de Jesus. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que faz. Tudo dele, para Ele, por Ele. Pronto, é só Ele. That's it. Não tem esse negócio de, não, você consegue sozinho. Não consegue nada, a gente precisa dele. A gente precisa dele, acabou.
Então, irmão, esse negócio da alma é muito sério. Jesus está querendo que a gente cada dia desenvolva mais isso. Há uma promessa sobre quem desenvolve isso, quem confia, quem não fica ansioso, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você quer experimentar? Eu quero a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Eu vou te explicar como eu estou resolvendo essa parada. Estou me envolvendo menos com o processo e estou vendo mais pro final. Como assim? Aquilo que me desestabiliza, eu paro de ir ver. Eu tiro da minha vista. Eu comecei a me evitar processos que me angustiavam. Sabe uma parada que me angustiava? Você vai achar engraçado. Mas eu chegava no evento, a primeira coisa que eu perguntava: quantas pessoas entraram? Irmão, eu fazia um atormento na vida da minha equipe. Que eu falava: resolve. Por que não entraram ainda? Corre, vê o que está acontecendo, chama a polícia. Irmão, verdade. Chama a polícia, tem que vir batedor. Cadê? Por que... Aí, irmão, eu descobri que o que eu fazia não alterava a velocidade que as pessoas entravam. Porque tem coisa que mesmo a gente querendo que mude, não dá para mudar. O trânsito não dá pra gente mudar. O fluxo das pessoas não dá para mudar. As pessoas... não dá para mudar. Então eu ficava ansioso à toa. Ficava bolado à toa. Me desgastava à toa. Lindo, na vida exatamente em quase tudo é assim. A gente se desgasta à toa. Ficar nervoso não muda nada, não acelera, não desacelera, não faz nada, irmão. A gente sofre que nem um bobo, sozinho, e não precisava. Sabe, Jesus olha para o Jairo, diz: ô Jairo, olha para mim, Jairo, tô aqui. Sabe, Jesus olha para você que está às vezes desesperado, angustiado, ansioso, e nem precisava de tudo isso. Mas aí a palavra chega até você e é o Senhor dizendo: ei, olha para mim, eu ainda estou aqui. Eu ainda posso todas as coisas, nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Eu ainda sou o Deus que governa tudo. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Então você não precisa ter medo, você só precisa confiar. Jesus está olhando para mim, para você, dizendo: ei, por que você está ansioso? Aquieta tua alma, aprende a descansar nele, porque os que confiam no Senhor, aleluia, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus vai para a casa do Jairo. Chega lá, tá todo mundo fora da casa do Jairo. Ela morreu, não adianta, ela morreu. Aí Jesus diz: não, ela está só dormindo. E o final você já sabe. Jesus entrou, acordou a menina. E o que Jesus disse no meio, Jairo teve certeza no final: eu não preciso ter medo, eu só preciso crer. Lindo Jesus, Tu és maravilhoso. Não precisamos ter medo, porque Tu está conosco, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Tu és real, Jesus. E se o Senhor está, não precisamos ter medo. Não precisamos ficar desesperados. O Senhor está presente. O Senhor é um Deus que se importa. Jesus, acalma o nosso coração, acalma as nossas emoções, o nosso espírito inquieto, porque Tu ainda é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor pode todas as coisas. Jesus lindo, nós Te amamos e cremos. Tu ainda é o mesmo. Em nome de Jesus. Amém.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 38, diz a palavra: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Que coisa linda! Sabe, antes de Jesus ser o nosso Salvador, Ele era a expectativa de Deus para a vida de uma mulher. Antes de Ele ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amado, Ele era a promessa de Deus para a vida de uma menina chamada Maria. E sabe, a loucura é tentar entender o porquê Deus sonha coisas grandes para gente tão pequena como a gente. Por que Deus coloca grandes responsabilidades em vasos tão pequenos? Sabe, já parou para pensar por que Deus escolheu você? Já parou para pensar que no meio de milhões de pessoas que não acordaram, você acordou, está ouvindo essa palavra? Sabe, olha quanta graça que tem sobre você. Há fôlego no seu pulmão, você me ouve, me vê. Sabe, quanta graça. E isso para mim, essa palavra, ela é poderosa, porque ela resume a resposta. Por quê? Bom, o porquê é graça. Você não merece, mas é real. Você não merece, mas está sobre você. Sabe, tinha gente milhões de vezes melhor do que eu para fazer o que eu estou fazendo agora, mas Jesus escolheu o Dave. Tem um porquê? Não, é graça, favor imerecido. Nada do que eu fiz, nada do que eu sou ou que eu possa fazer me torna digno de viver o que eu vivo, te torna digno de viver o que você vive. Isso é graça. A loucura dessa palavra aparece na Bíblia quando o anjo Gabriel chega na casa de Maria. Ele olha para ela e diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Jesus nem tinha nascido, a notícia nem tinha saído da boca do anjo, mas a palavra graça tinha acabado de nascer na palavra. Agraciada, alvo de graça. Você não merece, mas eu vim aqui porque Ele mandou. Sabe? O anjo está dizendo: olha, tem lugar melhor, tem casa melhor, tem família melhor, tem mulher melhor. Basta ser virgem. Mas agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Que coisa linda. Só que tem um problema, porque isso é legal, é bonito, só que tem problema, porque é inadequado com a realidade de Maria. A expectativa é top, mas a realidade não é. Qual é a realidade de Maria? É uma menininha da Galileia, pobre, sem descendência, linhagem. A linhagem de realeza está em José, não está na Maria. José é da descendência de Davi, Maria não. Maria é uma menina que nem é casada com José ainda, nem o sobrenome de José tem Maria ainda. Ela é desposada, não é esposa. Mas Deus escolheu a Maria. Por quê? Não sei. Vou viver a vida inteira e não vou saber por que Deus me escolheu. Quanto mais por que Deus escolheu a Maria. Vou viver a vida inteira para tentar entender o que o Senhor viu em mim. E eu vou viver a vida inteira na frente de um espelho dizendo: é graça, é graça, é graça, maravilhosa graça, extraordinária graça. E sabe, porque tem graça, tem expectativa ao nosso respeito. Porque quando se derrama graça, tem que ter um resultado. Graça sem resultado é estranho. Deus te deu vida, viva. Viver é o resultado da graça de ter vida. Deus te chamou, atenda o chamado da graça. O resultado é
atenda. Porque enquanto você não atende, enquanto você não faz, enquanto você não cumpre, é só expectativa. E sabe, tá cheio de gente cheia de expectativa. Já viu? Todo mundo, porque Deus me chamou para isso. Eu fui. Não, é só expectativa. Nada é realidade. Sabe contar muito bem para que Deus o chamou, mas nunca viveu 1 centímetro daquilo que Deus fez para viver. Conta para todo mundo, Deus me chamou para isso, aquilo outro, mas já passou 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, vai passar 2019, bobear, mas em nome de Jesus, esse ano não, ei, não vamos deixar a expectativa continuar sendo expectativa, está na hora de virar realidade. Ei! O anjo está na casa de Maria. Imagina que loucura, é um anjo, um ser celestial. Se fosse hoje, até a mulherada ia estar fazendo live, ia estar dizendo, fazer um storyzinho para mostrar para as inimigas. Imagina que loucura, é um anjo, é um ser de glória. E ele não está ali visitando de maneira aleatória, não. Ele tem uma notícia, uma boa nova. Ele diz o seguinte: olha, Maria, você dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Aí Maria está assim, ó. Ai, que legal. Porque na cabeça de Maria ela já está assim, não, tem um probleminha que ele não sabe, que ele não deve estar sabendo ainda. Não, mas tudo bem, o que é mesmo? Aí o anjo diz assim, e o reino dele não terá fim. E ele tomará o reino de Jacó e reinará eternamente. Quer dizer, a promessa já é extraordinária e leva um nível. Vai subindo, aí Maria vai ficando assim, deixa eu falar rápido, que senão você vai se empolgar, é a casa de outra pessoa. Não é essa aqui, que isso aqui que você está falando não tem nada a ver com a minha realidade, não tem. É só, mudou de casa errada. Aí quando o anjo termina a notícia, Maria diz assim, tem só uma coisa assim, que eu sou virgem. Parece que eu vejo quando foi assim, por que tem que ter com graça? Por que não pode ser sem graça? Sabe, para escolher a pessoa certa, capacitada, que já vai dizer, então tá bom, eu tô preparada para a missão, bora, taca o pau, você já viu? Sabe? Não, Deus sempre escolhe gente igual a gente, que sempre a gente olha para a missão que Deus deu e diz, isso não é para mim, isso é maior do que eu, isso não é mesmo para mim. Aí Deus diz, não combina com você, combina comigo, o sonho é meu, a expectativa é minha, a realidade quem vai viver é você. Basta aceitar a graça, reconhece que é graça, assume que é graça e viva. Oh, meu Deus do céu. Aí a Maria está dizendo, olha, eu sou virgem. Aí o anjo diz para ela assim, posso dar uma coisa séria? Olha, Isabel, só para você um detalhe, a Bíblia diz que o anjo chegou na casa de Maria no 6º mês. Sabe por quê? Porque aquilo que era expectativa na vida de Isabel já era realidade 6 meses. Então, sabe como Deus confronta a nossa expectativa? Mostrando realidades. Sabe como Deus está confrontando você? Mostrando um menino de Joinville, mostrando um pastor de uma igreja desse tamanho que saiu lá de Belo Horizonte, mostrando quantas histórias você quer mais para saber que o Deus da graça opera em nós através da sua graça maravilhosa e faz virar realidade aquilo que Ele sonhou para nós, mesmo sendo grande demais. Sabe quantas pessoas tinham no canal do YouTube em fevereiro? 5.000. Sabe quantos tem agora? 1.200.000. Sabe quantas pessoas viam um vídeo meu? Quantas pessoas aqui assistiam uma mensagem que eu falava lá? Um dia eu fiz um vídeo, gravei e disse, gente, eu estou tão feliz porque agora, em 2 dias, 1.000 pessoas assistiram o vídeo. Sabe quantas pessoas assistem hoje por minuto? 1.000 pessoas. O que era 2 dias, Deus fez virar 1 minuto. Porque para Deus nada será impossível. Sabe o que o anjo disse para Maria? Maria, olha Isabel, ela está grávida. Tá grávida. E ela não era estéril? Era estéril. Aí o anjo diz, porque para Deus nada
será impossível. Era estéril, mas já está no 6º mês de gravidez. Sabe o que é isso? Tem uma barriguinha, tem um nenenzinho lá dentro. Graça, expectativa, realidade. Sabe o que faz virar realidade a expectativa de Deus nas nossas vidas? Maria nos ensina. Ela pode ser da Galileia, pode ser novinha, pode ser virgem, pode ser inadequada, mas ela é inteligente. Ela olha para um anjo e diz: entendi, tá bom, cumpra em mim a tua vontade. Ei, aí a Bíblia diz que o anjo ausentou-se dela, a expectativa foi embora e a realidade entrou no ventre dela. Ei, a expectativa vai gerar, a realidade gerou. Só um detalhezinho. Já pensou se o anjo quisesse dar uma apavorada na Maria? O anjo ia dizer assim: o reino dele não terá fim, e daqui 2018 mais 33 dá quanto? Alguém? 51? Já pensou se Jesus, porque tem que somar 33 mais 2018, né? Já pensou se o anjo diz assim: olha, em 2051 essa expectativa será a realidade de milhões de jovens de uma nação, será a realidade de bilhões de pessoas no mundo que irão todos os dias se curvar perante o nome dele e cantarão santo, maravilhoso. Ei, agora é expectativa, mas será a realidade de salvação de bilhões e bilhões e bilhões. Aí Maria ia ficar pior ainda. Ei, o que Deus tem ao seu respeito é maior do que você imagina. Mas para virar realidade, cumpra em mim segundo a tua palavra. O anjo saiu, a realidade entrou, e ela foi na casa de Isabel. A Maria chegou e diz: oi Isabel, tudo bom, minha linda? A Isabel estava lá do outro lado, ouviu a voz dela: João Batista, aquele que seria o que batizaria Jesus. Lembra o que foi para o deserto? Lembra dele? Lembra? Ele estava na barriga da mãezinha dele, saltou na barriga, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque o aceite da Maria foi realidade para ela, para João Batista, para Isabel e para nós.